Antes da aula eu quero te dar um recado. Você sabia que agora o professor Samuel Cunha está com uma plataforma completa de estudo em biologia? Nessa plataforma tem todas as aulas de biologia, tem listas com exercícios comentados, tem apostila, resumo e simulado e algo muito importante que é o roteiro de estudos. E vou te dizer uma coisa, além disso temos muitas outras novidades. Tudo isso para você detonar no Enem ou vestibulares. Não conhece? Ó, acessa aqui, o link está na descrição do vídeo. Te espero lá. E agora, fica com a videoaula. Até logo! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos estudar o tecido ósseo. Mas é muito importante você saber que o osso é um órgão. Obviamente ele é constituído na sua maior parte por tecido ósseo, mas no osso também tem tecido sanguíneo passando por ali, tem tecido nervoso, tem muitos nervos que chegam por ali, tem tecido muscular. Sabia que no nosso osso tem tecido muscular? Claro, veja, se está passando sangue por ali, significa que tem veias e artérias. A parede das veias e das artérias é tecido muscular. Portanto, quando a gente fala de osso, é órgão. Obviamente, como eu falei para vocês, a maior parte do osso é formado por tecido ósseo. Então nós vamos estudar esse tecido e obviamente você vai estar sempre se lembrando do osso, porque é onde tem tecido ósseo. Então vamos com calma. Vamos lá, numa aula muito charmosa. Vamos falar primeiro das características. Te liga. Um osso, ele é extremamente rígido, o tecido ósseo é extremamente rígido, ele é muito resistente. Obviamente, só você saber teu osso, é muito difícil você quebrar um osso. Tenho certeza que diversos estudantes, diversos alunos que estão assistindo essa aula agora falam, não, mas eu já quebrei um osso. Horas, você é um guerreiro, porque não é fácil quebrar um osso. Agora repara, esse osso ele é altamente irrigado e inervado. É importante você saber isso. Portanto, quem já quebrou um osso sabe o quanto dói. Mas muito embora muitas pessoas falem, ah, professor, eu quebrei o osso e nem doeu tanto. A adrenalina devia estar 1000. Por isso que tu não sentiu dor. Agora imagina, tu tá lá com o osso quebrado, chega lá no médico, no hospital, né? E o médico tem que botar esse osso pro lugar. O que vai fazer? Vai dar um puxão. Diz que dói muito. Porque ele é altamente, isso tem que saber, o osso é altamente irrigado. Irrigado significa que tem muito sangue. E inervado, ou seja, a gente sente muita dor. Diferentemente do tecido cartilaginoso, que nós não sentimos dor, não é nem inervado, nem irrigado. O tecido ósseo é. Outra característica importante, que o osso, ele é revestido pelo periósteo. O periósteo é uma membrana de tecido conjuntivo que serve para repor células, para cicatrização do osso. E tudo isso, o periósteo, nós vamos falar exclusivamente dele no próximo quadro. Agora vamos para as funções, as principais funções desse lindo tecido. Primeiro, o osso, ele tem função, o tecido ósseo, ele tem função de sustentação. Basta você saber que ele forma o nosso esqueleto. O nosso esqueleto, ele não está nos sustentando. Aliás, a gente só consegue caminhar por causa do esqueleto, obviamente, em associação aos músculos, porque são os músculos que puxam os ossos e nos dão movimento. Mas toda a nossa sustentação, nosso corpo, é devido ao tecido ósseo. Imagina se você, nesse momento, perdesse todos os ossos do teu corpo. O que você acha que ia acontecer? Você ia ficar como uma plasta no chão, assim, literalmente pele e órgãos, tudo solto ali, porque o tecido ósseo é que dá a sustentação. Outra, proteção. Tu já te perguntou por que os órgãos vitais estão protegidos aqui na caixa torácica? Coração, os pulmões, fígado, tudo mais, tá aqui bem protegidinho. Gente, obviamente, eles estão ali porque eles são órgãos extremamente importantes, vitais. Imagina se você tivesse um coração na canela. Aí tá jogando futebol, leva um chute na canela, ia ter uma parada cardíaca, ia ter um problema. Na verdade, não. Os órgãos vitais estão protegidos. Outro, o nosso encéfalo. O nosso encéfalo está protegido pelo crânio, totalmente. Tu não consegue tocar no teu encéfalo. Toca no teu cérebro, ele vai lá, tu não consegue, né? Porque ele está extremamente protegido. E é tão protegido que depois do crânio ainda tem 3 membranas. Tu se lembra o nome delas? Pia mater, dura mater e aracnoide. 3 membranas. E ainda entre essas membranas tem um líquido cefalorraquidiano. Ou seja, o nosso cérebro está bem protegidinho. Ok, então proteção. Outra função do tecido ósseo é reserva de cálcio. A maior parte do cálcio do nosso corpo está
no tecido ósseo, lá guardadinho, né? Inclusive, você vai ver que ele dá sustentação, dá força para o osso, a gente vai falar logo em seguida. Outra função, apoio para a musculatura. Mano, velho, te liga. Você está caminhando, porque o músculo, ele está inserido, junto com tendões, inserido no osso. Então, quando você contrai o teu braço, aliás, quando você levanta o teu braço, significa que você contraiu essa musculatura e ele literalmente puxou o osso para cá. Por isso, o osso também serve para apoio para a musculatura. Além disso, os ossos, o tecido ósseo, aloja a medula óssea. Assunto que nós vamos trabalhar na próxima aula, do tecido hematopoético, né, que é onde ele forma as células. Está dentro dos teus ossos longos, como por exemplo o fêmur. Dentro do osso tem o tecido, né, que a gente chama de medula óssea. Então essas são as principais funções. Agora lembre-se, quando estamos estudando tecidos, nós temos que estudar o que tem fora das células e o que tem dentro. O que está fora a gente chama de matriz extracelular. E depois vamos estudar as células. Primeiro, matriz. Repare que a gente divide no osso, no tecido ósseo, a gente divide em a matriz extracelular orgânica e inorgânica. Aquela orgânica é formada basicamente por fibras de colágeno. Essas fibras de colágeno, elas dão uma liga no osso. Repara que se você tem deficiência de colágeno, o teu osso continua duro, mas ele fica quebradiço. Ou seja, na falta de colágeno, o teu osso fica quebradiço. E aí, lembra um filme? Eu, aliás, vou te dar uma super dica de filme. Sabe-se lá que dia você está vendo essa aula? Mas não custa nada, está cansado, no final de semana chega e fala, vou me dar ao luxo de ver um super filme que o professor Samuel recomendou. O nome é Corpo Fechado. O Corpo Fechado é um filme muito bom. E um ator desse filme, Samuel L. Jackson, ele faz o papel de uma pessoa que tem uma doença conhecida por ossos de vidro. Ou seja, o osso dele é duro, mas é muito quebradiço, justamente porque está faltando colágeno. Agora, repara que a porção inorgânica, que é formada basicamente por cálcio e fósforo, que juntos eles formam fosfato de cálcio, são cristais. Isso aqui que gera a dureza no osso. Portanto, se você tem deficiência de fosfato de cálcio, o teu osso fica molengão. Outros íons importantes inorgânicos é magnésio, potássio e sódio. Tudo isso tem no osso. Agora repara, quando você vai construir a sua casa, vai lá o cara, faz o projeto, né? Se você vai fazer engenharia, você vai estudar tamanhos de viga, força, quantos metros tem que ter, com a quantidade de concreto. E repare, quando você faz as vigas, quando você faz a laje, você coloca primeiro ferro armado, enche de ferro. Depois joga o concreto. Nosso osso é extremamente duro. Fazendo uma analogia, as fibras colágenas equivaleriam aos ferros. Porque, veja, as fibras colágenas são moles, só que dão a liga. É a mesma coisa que o ferro na viga. E aí quando você joga o cimento, a massa, que vem brita, vem areia, vem cimento, quando você joga, é como se você estivesse jogando o fosfato de cálcio. Esse fosfato de cálcio que endurece. Mas imagina se você, engenheiro, vai lá e fala, não, essa viga não precisa de ferro. Põe só cimento, só o concreto. O que ia acontecer? Ele ia ficar duro, mas qualquer batidinha ia quebrar. Por isso que tem que ter colágeno. O colágeno tem o mesmo papel dos ferros nas vigas e na laje. Interessantíssima essa analogia, aí você não esquece mais. E dando prosseguimento agora nas células do tecido ósseo, nós temos, as principais são os osteoblastos e os osteoclastos. Falarei de cada uma delas. Primeiro, os osteoblastos. Repara que estas são células que estão produzindo a matriz óssea. Se elas estão produzindo a matriz óssea, são células jovens. Então elas estão lá fabricando osso, produzindo matriz, secretando matriz, bem de boa. Quando elas começam a ficar velhinhas, chega lá numa certa idade, elas, querem aposentadoria, o que elas vão fazer? Elas se aposentam. E quando elas se aposentam, elas se transformam em osteócitos. Portanto, osteócitos são osteoblastos mais velhos. E eles, no caso, ficam muito menos ativos, porque já estão aposentados. E, obviamente, quem se aposenta muitas vezes quer ficar em casa, na cadeira de balanço. Portanto, estas células estão em pequenas lacunas, pequenos espaços que fica aí no nosso lindo e importante osso.
Agora, se os osteoblastos produzem a matriz óssea, tem que ter uma célula que regenera, que na verdade que retira a parte que já está ficando velha. Essas são os osteoclastos. Mano velho, meu querido, os osteoclastos são células gigantes. E elas têm de 6 a 50 núcleos. Olha o tamanho dessa célula. E ela literalmente começa a fazer o que a gente chama de reabsorção óssea. Ela começa a limpar o osso. Ela começa a tirar a matriz extracelular que já está meio velha e limpa. Enquanto que ela está tirando o osso, quem vem atrás? Os osteoblastos fabricando. Vamos regenerar o osso, vamos deixar o osso sempre novinho. Isso é muito importante. Enquanto que uma fabrica, outra reabsorve, retira para dar espaço para renovação. E aqui cabe muito... Se os osteoclastos começam a limpar mais, a reabsorver mais do que os osteoblastos produzem osso, o que acontece? Teus ossos ficam fracos. Vamos falar disso, osteoporose. No próximo quadro eu explico um pouco mais dessa doença. Então, repare que os osteoclastos, eles estão atuando na regeneração óssea. Voltando, para deixar tudo bem claro, de que maneira eles atuam na regeneração, eles tiram a parte do osso que está velho e dão espaço para os osteoblastos fabricar nova matriz óssea. Agora, vou apagar e a gente vai para o próximo momento. Fica ligado. Então vamos lá, gurizada, agora vamos falar do periósteo. O periósteo é uma membrana de tecido conjuntivo denso que está envolvendo os ossos. Ao envolver os ossos, ela fornece células novas para o osso. Ora, nesse periósteo existem células mesenquimatosas. Você já viu lá na aula de introdução ao tecido conjuntivo. Células mesenquimatosas têm a capacidade de se diferenciar em diversas outras células. Então elas estão lá no tecido conjuntivo, no periósteo. Quando necessário, elas se transformam em osteoblastos. Esses osteoblastos vão lá para regenerar o osso. Ou seja, qual é a função do periósteo? Ele protege, está envolvendo, está protegendo e fornece estas células. Ao fornecer essas células, o periósteo ele tem essa função de regeneração. Por exemplo, tu quebrou um osso, teve uma fratura. O periósteo começa a fornecer um monte de células. Essas células começam a secretar matriz óssea e o teu osso regenera. Essa é a principal função do periósteo. Ok? Tranquilo e favorável. Agora vamos aqui. É importante falar do processo de ossificação. Ossificação significa formação do osso. Existem duas formas de ossificação. Uma delas é a endocondral e a outra intramembranosa. A endocondral, condral vem de cartilagem, né? Então é quando o tecido cartilaginoso vai sendo gradativamente substituído por tecido ósseo. Lembra que na aula de tecido cartilaginoso eu falei que é uma das funções da cartilagem servir de molde para o crescimento dos ossos. Então tá aqui, é a ossificação do tipo endocondral. Ocorre no feto. Lembra, nós já fomos feto, né? Então, quando a gente era feto, nosso esqueleto, no iniciozinho ali, era formado por cartilagem. E aos poucos foi sendo substituído por tecido ósseo. Então, qual é o tipo de ossificação? Endocondral. E também esse tipo de ossificação ocorre nas extremidades dos ossos longos. Então, o outro tipo, que é intramembranosa, ela ocorre no interior de uma membrana. Então, uma membrana que vai fazendo a ossificação. Repara, onde é que ocorre esse tipo de ossificação? Em ossos achatados. Sabe esses ossos laminados? Tipo o crânio, nosso crânio, a nossa escápula, esses ossos que literalmente são chatos, né? Então, ali, esse tipo de ossificação ocorre por intramembranosa, ok? Agora eu tenho que falar para vocês até caiu aqui, só um minutinho, vou pegar aqui. E aqui, por exemplo, quando você examina um osso, um tecido ósseo, no microscópio, você repara que ali a unidade microscópica do tecido ósseo é chamado de ósteons, ou ainda osteônios. Esses ósteons, eles são agrupados em círculos. É como se fosse um agrupamento de tecido ósseo em círculos. No centro desse círculo, existe vasos sanguíneos e nervos. Outra coisa muito importante que eu vou falar para vocês é sobre a osteoporose. É uma doença que ataca principalmente mulheres na menopausa. Homem também pode ter. Mas por que ataca principalmente mulher? Porque ela pode ser causada por um descontrole hormonal.
ou também por falta de vitamina C, de vitamina D, de vitamina A. E, claro, para evitar a osteoporose, uma das medidas que tu pode fazer é exercício físico. Sabia que quando você faz atividades físicas, você fortalece os ossos e estimula a produção de tecido ósseo? Repara, você tem que te ligar nisso aqui, ó. A osteoporose é causada por quê? Dessa disfunção, seja hormonal ou seja por faltas de vitamina, você acaba produzindo mais osteoclastos. Então os osteoclastos começam a fazer a absorção do tecido ósseo, começa a limpar o tecido ósseo, limpar. Só que tu tens muito mais osteoclastos, que estão degradando o osso, do que osteoblastos, que estão produzindo. E aí o teu osso vai ficando cada vez mais frágil. E assim chegamos ao final de mais uma videoaula, gurizada. É um prazer, eu me sinto feliz gravando essas videoaulas para vocês. Ainda mais quando vocês vão lá e comentam, falam, professor, gostei disso, professor, aprendi isso. Faça isso, é muito importante dar aquele gás para o professor. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me procura, é @SamuelCacunha. Vai lá, tira uma foto da videoaula, né? O professor fazendo algumas poses e me marca, para que eu saiba. Eu pego essa tua marcação e publico no meu Stories, porque daí a gente vai tendo essa comunicação, eu vou vendo o que você está estudando, em que nível, em que parte do estudo você está, e eu vou te conhecer, ok? Fica aqui para todos o meu grande abraço e nos vemos muito em breve. Tchau, tchau.